Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo número 1 sobre o golpe de 1964 e a instalação do regime militar. Neste vídeo, vídeo número 2, nós vamos abordar o governo Arthur da Costa e Silva. Portanto, é interessante que você assista ao vídeo 1 antes de assistir esse aqui, o vídeo 2. Portanto, nós temos como objetivo, neste vídeo, responder algumas questões essenciais. Como se deu o processo de eleição do general da Costa e Silva em 1967 para o cargo de presidente, substituindo Castelo Branco, o primeiro general do regime? Como se deu a economia da administração de da Costa e Silva, com o economista Delfim Neto, à frente da pasta da Fazenda? O que foi o Programa Estratégico de Desenvolvimento, o PED? Nós vamos ver também como se deu a criação da FUNAI, como se instituiu o MOBRAL, o Movimento de Alfabetização, como se deu a relação do governo Arthur da Costa e Silva com os jornalistas, como se deram as arbitrariedades policiais, as perseguições, inclusive aos bispos, o que foi o ato institucional número 5 no governo Arthur da Costa e Silva, como a oposição se articulou contra o regime, o que foram os focos de guerrilha no Brasil contra o regime militar na época do governo Arthur da Costa e Silva, como as guerrilhas anticomunistas se articulavam para combater as guerrilhas de esquerda no Brasil, como as guerrilhas anticomunistas atuaram durante o regime de Arthur da Costa e Silva, como se deu o assassinato do estudante Edson Luiz de Lima Souto e suas repercussões, a instalação do terror no Brasil com o AI-5, o que foi o AI-6, o AI-7 e como se deu a substituição do presidente Arthur da Costa e Silva pelo próximo general Emílio Garrastazu Médici. Bem, essas são as questões principais que nós iremos abordar. Espero que vocês gostem, inscreva no canal, dê um like e vamos para o vídeo. O processo eleitoral de Arthur da Costa e Silva para 1967. Setores da linha dura do governo Castelo Branco, que apoiavam a candidatura do ministro da Guerra, o Marechal Arthur da Costa e Silva, ele acabou tendo sua candidatura sendo homologada pela Arena e teve como vice o Pedro Aleixo, um político mineiro. Da Costa e Silva foi eleito em 3 de outubro de 1966. O MDB, sem poder lançar candidatura própria, absteve-se de participar das eleições diretas. E assim, Arthur da Costa e Silva toma posse em março de 1967, com a promessa de redemocratização, crescimento econômico e diminuir as desigualdades, além de implementar uma nova Constituição, claro, com os atos institucionais anteriores do governo de Castelo Branco. E seu ministério será composto por militares liberais e militares da linha dura. A economia e administração no governo Costa e Silva, de 67 a 1969. Ele vai escolher o Delfim Neto, velho conhecido aqui da política nacional, na área de economia. Sua política visava diminuir juros, facilitar o crédito e reduzir tarifas. Ele promove a desvalorização do cruzeiro, o que vai favorecer a agroexportação. O combate à inflação continua no arroxo salarial. A escolha para o combate à inflação se deu nessa linha, o combate aos aumentos salariais. Julho de 1967, o Programa Estratégico de Desenvolvimento, criado no governo Costa e Silva, sobre a administração da pasta da Fazenda pelo economista Delfim Neto. O PED propunha comercializar alimentos, aumentar a produtividade, melhorar o transporte, incentivar telecomunicações, Petrobras e Eletrobras e ampliar mercados interno e externo. O Programa Estratégico de Desenvolvimento, o PED, ele vai ter um plano trienal, que deve ser executado até 1970. Ele vai criar a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e vai instituir o MOBRAL, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Contestação e repressão, jornalistas presos por expressar suas opiniões no governo Costa e Silva. O jornalista Hélio Fernandes, que foi confinado em Fernando de Noronha em 20 de junho de 1967, por ter escrito um artigo considerado ofensivo à memória de Castelo Branco, acabou sendo morto em um acidente aéreo. Isso vai aumentar a pressão social sobre o regime.
A UNE também exigia mais verba para as universidades e também o fim do acordo MEC-USAID. Os bispos da igreja, apesar de terem apoiado o golpe em 1964, agora se manifestam contra as arbitrariedades cometidas pelos policiais. Inclusive, alguns bispos vão ser perseguidos pela polícia, né? Como Dom Valdir Calheiros, de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, Dom Davi Picão dos Santos, de São Paulo, Dom Antônio Fragoso, de Crateús, Ceará. O ato institucional número 5. Foi nesse contexto de Estado autoritário que se amplia a oposição ao governo em 1968. A Arena retirou seu apoio irrestrito ao governo da Costa e Silva. Os setores ligados à Escola Superior de Guerra, que desejavam o fim do regime militar, também vão se afastar. Grandes lideranças políticas da época, como Lacerda, Juscelino Kubitschek, João Goulart, vão criar frente ampla, né, para lutar contra o regime. É importante registrar que a frente ampla foi proibida em abril de 1968. Ou seja, o regime militar não aceitava organizações civis legalmente constituídas de oposição ao regime. Não aceitava a crítica de jornalistas, não aceitava a manifestação contrária ao seu governo de partidos, de coligações. Era um regime autoritário. As oposições se articulam contra o regime militar. O regime se sente pressionado pela direita, pela esquerda e pelo centro. E a oposição institucional se manifesta no Congresso por meio de organizações da sociedade civil, como a OAB, a CNBB e a ABI. Movimentos reacionários. Grupos de esquerda, estimulados pelo exemplo cubano e vietnamita em 1967, vão empreender assaltos para angariar recursos e ampliar suas guerrilhas. O foco de guerrilhas no Brasil, o Movimento Nacional Revolucionário, o MRN, era um grupo de 14 ativistas ligados ao Movimento Nacional Revolucionário, o MRN. Estabeleceram-se entre a Serra do Caparaó, entre o estado de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo. Após 150 dias, o destacamento revolucionário foi desbaratado por 6.000 homens da Polícia Mineira, né, Exército e Aeronáutica. Guerrilhas anticomunistas durante o regime. No geral, a gente imagina que durante o regime militar só existiam guerrilhas comunistas, guerrilhas de esquerda, não é? Mas assim como em outros regimes na Europa, fascista e nazista, também surgiram organizações paramilitares de direita, né? Como o Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, né? O Movimento Anticomunista, o MSC, né? Que atacavam com bombas as bases da OAB e da ABI, teatros e também espancavam artistas. O assassinato do estudante do Rio de Janeiro, Edson Luiz de Lima Souto. Em março de 1968, durante as manifestações dos estudantes do Rio de Janeiro, né, foi assassinado o estudante Edson Luiz de Lima Souto. Em todas as capitais, os estudantes saíram às ruas para protestar e a polícia reagiu com extrema violência, como era de costume no regime militar. Em junho, ocorre o ápice do movimento, com 100.000 pessoas numa passeata nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, exigindo o quê? O fim da ditadura. O movimento sindical de Minas Gerais, em abril, levou cerca de 200.000 operários em Contagem, né, à greve, exigindo melhores salários. Em julho, a greve dos metalúrgicos de Osasco também explode, né, ocupando assim várias fábricas da capital paulista e das cidades circunvizinhas. Os antecedentes do AI-5, o escândalo Parazá. A linha dura pressionou o governo para intensificar a repressão, né, de estado de sítio. Como nós já falamos anteriormente, o governo militar é composto por militares de linha dura e por militares liberais, né? Os militares de linha dura, eles insistiam, né, na opressão, na repressão, no controle social, da imprensa, dos partidos políticos, das organizações civis, enfim, de todas as instituições políticas, religiosas, partidárias que fizessem oposição ao regime. Era a ambição do regime, como é em todo regime autoritário, governar sem ser questionado, sem ter suas ações questionadas. E em outubro de 1968 veio o escândalo Parazá, onde altos oficiais da aeronáutica pretendiam usar uma unidade militar para sequestrar líderes da oposição e depois lançá-los em alto mar, como foi feito em outras ditaduras mundo afora, incluindo aqui da América Latina.
E no dia 12 de outubro de 1968, o movimento estudantil que realizava o 30º Congresso Nacional da UNE em Ibiúna, São Paulo, com cerca de 1000 participantes, e todos os seus principais líderes, foi descoberto pela polícia. A decretação do ato institucional número 5, em dezembro de 1968, o deputado federal Márcio Moreira Alves, do MDB, teve seu discurso na Câmara Federal considerado ofensivo às Forças Armadas. O governo pediu permissão para processar o parlamentar. A Câmara recusou e a reação de Costa e Silva foi imediata. Fechou o Congresso Nacional e decretou o AI-5, o Ato Institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 1968. O Ato Institucional número 5 concedia poderes ilimitados ao Executivo Federal. Como? O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais e por ato complementar em estado de sítio ou fora dele. Nós vemos aqui que o AI-5 dava poderes ilimitados agora ao Executivo Federal. No caso da defesa do interesse nacional, o presidente poderia intervir nas unidades da federação sem limitações constitucionais. Suspendia habeas corpus para acusados de atentar contra a segurança nacional. Até hoje ninguém sabia o que era essa segurança nacional que os militares tanto falavam, e impedia que o judiciário se pronunciasse sobre qualquer medida tomada pelo executivo com base no AI-5. Como podemos perceber, o regime autoritário, como foi o regime militar, teve a sua ampliação, o seu ápice com o AI-5. Ao mesmo tempo dá poderes totais ao Executivo Federal e fecha o Congresso e cala o Judiciário Federal. Instaura-se o terror de Estado no Brasil. Como que isso se deu? Ora, intensificaram-se as prisões de opositores do regime, a tortura tornou-se o principal instrumento interrogatório nos porões dos organismos de repressão do regime militar, a segurança nacional foi elevada a dogma de Estado e considerado traidores todos que se insurgissem contra ela. Como se não bastasse toda essa concentração de poder no Executivo Federal através do AI-5, o governo Costa e Silva, em fevereiro de 69, editou o AI-6, que vai impedir os civis enquadrados na Lei de Segurança Nacional de recorrer ao STF, que já estava colocado de lado pelo AI-5, e vai editar também o AI-7, que vai disciplinar o funcionamento das assembleias e das câmaras. Isso vai suspender as eleições diretas parciais para governadores e para os legislativos estaduais. O Conselho de Segurança Nacional, CSN, e o Serviço Nacional de Informação, o SNI, tornarão-se os olhos e os ouvidos do regime. Portanto, o AI-6 e o AI-7 vão complementar a concentração de poder nas mãos do presidente Costa e Silva. A eleição de Médici Rademacher. Bem, em 1969 chega ao fim o governo de Arthur da Costa e Silva e se começa a articular a eleição do novo presidente, que será Emílio Garrastazu Médici. A escolha do sucessor da Costa e Silva coloca em confronto as correntes militares em disputa pelo poder, a linha dura e a linha liberal, mais progressista. Foi escolhido entre generais, almirantes e brigadeiro, o general Emílio Garrastazu Médici, comandante do 3º Exército. E em 25 de outubro de 1969, o Congresso Nacional, submisso ao autoritarismo, referendou a decisão dos quartéis, elegendo Médici, presidente, e o almirante Rademacher, de vice. Ok, esse vídeo tem como objetivo abordar o governo Arthur da Costa e Silva. Espero que vocês tenham gostado. Assistam o vídeo 1, e assistam também o próximo vídeo, que será sobre o governo do general Emílio Garrastazu Médici. Até lá!